Para todas aquelas mães que, como a minha, não tem mais as coisinhas lindas e fofuchas vindo aqui na frente dizer mamãe, mamãe, então eu escolhi uma poesia, tá? Chamada assim. Opa, fechou. Mãe, onde estás? De Norma Penido. Ser mãe não é um simples ato de gerar. É mais que isso. Ser mãe é também amar, porque existe quem gera, mas não ama, e existe quem ama sem gerar. O amor é uma prova eficaz da maternidade. Através do amor, reconheceu o rei Salomão. Entre duas mulheres, qual era a mãe de verdade? Ser mãe é gerar um filho dentro do coração, independentemente das circunstâncias ou situação, às vezes anônimas, ocultas ou não reconhecidas, ou quem sabe, se como as violetas, escondidas, mas sempre perfumando a vida que não gerou. Mãe, onde estás? Que lindo coração é o teu, que sublime missão o Senhor te concedeu, a missão de se tornar mãe, através do amor, de amar sem limites, como nos ama o Senhor. Teu amor se expressa nas lágrimas de emoção, quando clama por teu filho através da oração. Está na tua mão estendida, pronta para abençoar, e nas noites indormidas que passas a acalentar. Nas renúncias, no sonho que não tornou realidade, pois o trocaste pelo sonho maior da maternidade. Tu és mãe, não apenas porque geraste um filho. Geraste um filho. És mãe porque não podes ofuscar o brilho que nos teus olhos reflete o teu amor. És bem-aventurada, és virtuosa e agraciada, como foi Maria, mãe do meu Senhor. Feliz Dia das Mães a toda, em especial para mim. Queridos, é uma alegria, como igreja, a gente poder homenagear as nossas mães. São mães abençoadas. E nessa noite, rapidamente, que é um dia festivo, vou tentar ser rápido, né? Uma horinha assim, mais ou menos. Brincadeira, eu apanho em casa, gente. Se eu pregar uma hora, eu apanho em casa. Vamos falar rapidamente, vamos pensar rapidamente em algumas mães da Bíblia que nos inspiram. Com certeza você olha para sua mãe e ela é fonte de inspiração para você, é ou não é? A sua mãe não é fonte de inspiração para você? Se ela já partiu, eu tenho certeza que ela deixou um legado para a sua vida. Ela realmente, as nossas mães, elas marcam as nossas vidas, porque elas são pessoas enviadas por Deus, presente de Deus, para a vida de cada um de nós. E mesmo aquele filho que não conheceu a sua mãe, alguém foi como mãe para ele, ou para ela. Eu lembro do pastor João Camargo Júnior, que foi pastor dessa igreja. Ele era filho adotivo. E ele não conheceu a mãe dele. Mas a mãe que Deus deu para ele, dizia todos os dias para ele, ele dizia, minha mãe era incansável. Todos os dias ela olhava para ele e dizia duas palavras: filho, você é minha bênção. Filho, eu tenho muito orgulho de você. E aí quando ele contou isso, estava junto com a mãe dele, com a dona Hermínia, que a criou, aquilo tocou o meu coração. Porque eu sempre tive o amor da minha mãe, mas ele foi um filho adotivo.
E o amor que a mãe dele adotiva dava para ele transcendia o que ele esperava da mãe. Na adolescência inteira, ele procurou descobrir quem eram os seus pais verdadeiros. Mas chegou uma hora que ele, cansado, ele disse que ele se entregou. Ele dobrou os joelhos e falou: Deus, estou sendo egoísta, porque a mãe que me adotou, a mãe que me amou, foi a melhor mãe do mundo. E eu procuro hoje dizer aos meus filhos que eu os amo todos os dias, que eles são o meu orgulho. Porque as mães, elas influenciam a nossa vida para o resto da vida. Basta uma palavra sábia dessa e você marca a vida do seu filho para o resto da vida. E eu gostaria de pensar em mães que foram mães que marcaram a vida dos seus filhos, ou que foram mulheres que inspiraram os seus filhos, a sua família. E a primeira mãe que eu quero compartilhar com os irmãos é Joquebede, uma mãe corajosa. Em Êxodo 2, de 1 a 4, eu vou ler rapidamente, não precisa nem projetar, Leong, porque vou remir o tempo. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Joquebede foi a mãe de quem? A mãe de Moisés. Irmãos, eu gostaria que você imaginasse um pouquinho essa cena apavorante. Porque Faraó mandou matar todos os filhos homens do povo judeu. E a sua mãe, quando não pôde mais escondê-lo, ela teve que tomar uma decisão muito corajosa. Ou ela arriscava continuar escondendo o seu filho, tentando de todos os meios abafar o choro dele, escondê-lo, trancá-lo dentro talvez de um porão, de alguma coisa assim. Correndo esse risco, ela teve uma coragem incrível. Ela colocou o seu filho dentro de um cesto, vedou, tomou todo o cuidado e colocou num rio onde havia muitos crocodilos e serpentes. Você sabia que o Nilo, ainda hoje, tem muitos crocodilos e serpentes? Você imagina naquela época. Que decisão difícil, gente, para uma mãe. Mas era questão de vida ou morte para o seu filho. E a palavra diz que ela colocou o seu filho ali, naquele rio, onde a correnteza ainda corria o risco de a correnteza poder levá-lo embora. Mas ela tinha uma esperança, que uma egípcia adotasse o seu filho. O amor dela era um amor inigualável. Porque mesmo que o filho dela não fosse criado por ela, o que ela queria era salvar a vida do seu filho. E ela foi muito corajosa, queridos. E hoje nós vemos mães que são, não de forma igual, mas de forma semelhante, são corajosas. Mães que abandonaram os seus sonhos, suas carreiras, para cuidar dos seus filhos. Mães que, ao contrário, tiveram que ter a coragem de trabalhar e sustentar, trazer o alimento para o seu filho, ou então deixá-lo ser criado por alguém desconhecido.
Decisão difícil para uma mãe. Eu não sei se você teve a oportunidade de criar o seu filho, mas eu conheço mães que tiveram, inclusive, de deixar os seus filhos sozinhos. Tem o Gabriel, que é amigo do meu filho Eric. Ela perdeu muito cedo a mãe com câncer. E ela tinha que trabalhar e ela tinha um menino pequeno. Enquanto ele podia ficar na creche, ela levava na creche, mas chegou uma certa idade que ele não podia mais estar na creche. E ela dependia de um salário mínimo para poder sustentar o seu filho. Então ela teve que tomar uma decisão muito difícil, deixar o seu filho em casa e buscar o alimento. Ou ficar sem o alimento e ficar passando fome com seu filho. E ela teve que tomar uma decisão corajosa. Ela começou a treinar o seu filho para ficar em casa sozinho. E o Gabriel até hoje é muito amigo do Eric, mora longe. E eu tenho uma imensa alegria de, às vezes, eu vou lá buscar ele para ele passar uns dias conosco. É um menino que sabe fazer de tudo dentro de casa. Sabe cozinhar, sabe fazer de tudo, toma iniciativa. Hoje ele é um menino de 16 anos, 17, né, filho? 17 anos. Com o Eric não dá para errar números, porque ele não erra números. Já me corrige. Queridos, tem muitas mães assim, corajosas como Joquebede, tendo que tomar decisões difíceis. Mas uma coisa, ela nos ensinou. A coragem dela tinha uma base. E a base da coragem dela era a certeza que Deus cuidaria do seu filho. Sem Deus nessa história, nenhuma mãe teria coragem de colocar um filho num cesto. Nenhuma mãe teria coragem de trancar o seu filho num porão ou qualquer outra coisa. Ela sabia que Deus estaria com seu filho. Uma outra mãe que nos inspira é a Ana, mulher que se derrama aos pés do Senhor. 1 Samuel 1, de 1 a 18, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, porque o Senhor tinha deixado estéril sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e te não esqueceres da tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava me derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui,
até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz. O que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Uma mulher incompreendida pela sociedade. Uma mulher incompreendida pelo seu marido. Uma mulher incompreendida pelo sacerdote. Irmãos, a humilhação de Ana era algo muito grande. Uma sociedade inteiramente machista, muito mais machista do que a nossa sociedade que nós vivemos hoje. Um homem podia ter quantas mulheres ele quisesse ou pudesse sustentar. E Ana se sujeitava, tinha que se sujeitar a isso. E naquela época a mulher não podia trabalhar. Ela tinha que ser sustentada. E ela era feita para procriar filhos. E a mulher que não conseguia procriar, ela era humilhada. Humilhada. Por mais que o seu marido amasse, o texto diz que ele amava, que quando ele ofertara ao Senhor pela sua família, ele ofertava em dobro por Ana. Mas o texto diz que a sua rival escarnecia dela. E seu marido foi capaz de olhar para ela e dizer assim: por que choras? Por que não come? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Olha que palavra machista. Ela não era compreendida pelo seu marido. E o texto nos mostra que nem o sacerdote a compreendia. Mas a diferença na vida de Ana era o Deus que ela servia. A fé que Ana tinha no Deus que ela servia fez com que ela se derramasse diante de Deus, suplicando por um filho. Essa força vinha porque ela tinha fé em Deus. Queridos, uma mãe quando se derrama pelo seu filho, uma mãe quando se derrama diante de Deus, como Ana se derramou, Deus nunca, jamais decepciona. Deus jamais deixa uma mãe que tenha fé, que tenha um coração que se humilha, que se prostra. O nosso Deus jamais abandona uma mãe dessa forma. Por isso que o despertar de Débora, qual que é o lema do despertar de Débora? Quem sabe? Mães de joelhos, filhos e de pé. Mães que se prostram, mães que se derramam, erguem os seus filhos. E Deus atendeu a oração de Ana. E o filho que ela tanto queria, ela consagrou ao Deus a qual ela servia. Quem foi o filho de Ana? O grande profeta Samuel. O grande profeta, o homem de Deus, Samuel. Irmãos, quantas mães na nossa sociedade são humilhadas? Quantas mães são incompreendidas dentro das nossas igrejas? Quantas mães são incompreendidas pelos seus próprios maridos? Precisamos valorizar as nossas mães. Uma mãe quebrantada diante do Senhor, sempre haverá uma bênção de Deus para a vida dela. Agora eu gostaria de pensar sobre a viúva de Naim, uma mãe sem esperança. Logo depois que Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos, uma grande multidão, e se ao aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela.
Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. E um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Querido, hoje vemos muitas mães assim como a viúva de Naim, sem esperança. Filhos enveredados pelas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Mães que não têm mais a esperança, humanamente falando, mas estão à espera de um milagre. Irmãos, a falta de esperança é um veneno que pouco a pouco acaba com os nossos sonhos. Acaba com os nossos sonhos. Essa viúva, tudo que ela tinha era o filho dela. Ela já havia perdido o marido, e como nós dissemos, naquela sociedade, uma mulher dependia totalmente dos homens. Não havia mais esperança para ela. Mas ela teve um encontro com Jesus. Ah, queridos, eu lembro de uma mãe sem esperança que um dia eu fui conversar, fui atendê-la. Ela chorou, porque ela via o adotado desde pequenininho, pegou aquela criança, ela ainda era um bebê. E ela amava demais, era o único filho que ela tinha. E aquele filho cresceu e se tornou-se um golpista, onde dava golpes na própria família, na própria mãe, no próprio pai. Se tornou um homem mau e só buscava a mãe e os pais quando precisava de dinheiro. E aquela mãe não tinha mais esperança, porque ela já havia feito de tudo humanamente falando. Só restava uma coisa: se derramar diante de Deus. E ela estava ali se derramando diante de Deus. Eu pude dobrar os meus joelhos. Naquele dia eu estava junto com meu pai, não sei se ele lembra. Nós choramos com ela. E eu pude dizer para ela: se o mundo não te dá esperança, Jesus é a tua única esperança. Aquele menino estava morto, e ela estava chorando com aquela multidão, quando não havia mais esperança para aquela mulher. Jesus olhou para ela e se compadeceu dela. Naquele momento eu olhei para essa mãe e disse: entregue o seu filho nas mãos de Jesus, que assim como ele enxugou as lágrimas daquela viúva, ele um dia vai enxugar as suas lágrimas. E aquela mãe saiu dali. Eu falei: agora você vai exercitar a sua fé. Entregue todos os dias o seu filho para Jesus. Seja uma mulher de fé. Seja perseverante. Que quando o mundo não te dá uma solução, nós cremos um Deus de milagre. Nós temos um Jesus que faz milagres nas nossas vidas. Hoje ainda temos mães desesperadas, pois seus filhos estão sei lá onde. Eu lembro do meu irmão Anderson, já contei isso aqui. Meu irmão se tornou um ateu, filho de pastor, ao ponto de chegar para o meu pai e disse assim: não fale de Jesus para mim, senão eu não venho mais na sua casa. Aí meu pai teve que se calar e orar, não foi, pai? Hoje ele está dirigindo uma congregação.
Semana passada ele me mandou um vídeo tocando piano e chorando diante de Deus. Parecia que não havia esperança para o meu irmão. 50 anos longe do Evangelho, quase. Quase 50, né? Não tanto. Não chora, paizinho. Porque hoje ele está no aprisco de Deus. Hoje ele está de volta à casa do Senhor. Sabe, queridos, se não tem mais esperança para você, saiba que Jesus é o Deus da esperança. Amém? Eu queria lembrar agora uma mãe que é vista sempre com maus olhos na Bíblia. Sabia? Eu quero lembrar aqui de Agar, uma mãe solitária. Vamos ler o texto, Gênesis 16, de 7 a 10. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes, que ninguém poderá contar. Queridos, Agar geralmente é mal vista, porque ela foi uma concubina de Abraão. Hoje, mais conhecida com o nome de amante, sei lá. Porque, como eu falei naquele tempo, um homem podia ter mais de uma mulher. Mas Sara era a mulher amada de Abraão, mas ela era estéril, ela não podia dar filhos a Abraão. Então a própria Sara traz Agar, a sua serva, e oferece a Abraão para que tivesse um filho com ela. E eu não vou me adentrar aqui muito na história, porque você conhece essa história. Mas a questão é que Agar cometeu um erro muito sério. Ela, após ter o filho, ela começou a zombar da sua senhora. Ela começou a zombar de Sara e desmerecer Sara porque ela deu um filho e Sara não podia dar. Mas acontece que Sara, com a aprovação de Abraão, mandou ela embora. E o texto diz que ela estava num deserto, provavelmente ali, um lugar árido, sem ter mais o que comer, a sua porção de comida devia estar acabando. Ela e seu filho, a sua água devia estar no final. E ela já não sabia mais o que fazer, talvez teria que morrer ali com seu filho. Mas o Senhor apareceu a ela. O Senhor apareceu a ela e fez uma grande promessa. Disse a ela: Agar, conserte o seu erro. Volte para Sara. Se acerte com ela. Se arrependa. Que eu tornarei o seu filho pai de uma grande nação. Queridos, quantas mães como Agar foram usadas, foram abandonadas. Agar, ela não foi amada pelo seu marido. Ela foi usada pelo seu marido. Quantas mães solteiras nós temos hoje, que têm todo o meu respeito, porque elas foram usadas pelos homens. E quando nasce criança, os homens fizeram o quê? Foram embora, abandonaram aquela mulher com o seu filho. Foi assim que aconteceu com Agar. Ela foi usada, e quando não prestava mais, ela foi abandonada. E eu digo a você, essas mães também têm o meu respeito, porque elas erraram sim, mas Deus continuou amando Agar. Deus não abandonou Agar. O homem abandonou Agar, mas Deus não abandonou.
E essas mães nos nossos dias que foram abandonadas, elas foram abandonadas por homens, mas não por Deus. E essas mães, elas devem ser exaltadas, porque elas lutaram sozinhas para criarem os seus filhos. Elas lutam sozinhas num mundo tão cruel como os nossos dias, muito mais cruel do que aquele tempo. Por isso, irmãos, elas merecem o nosso respeito. Elas cometeram erros, sim, mas Deus deu a chance de elas se arrependerem. E Deus também tem uma promessa para elas. Então, queridos, Agar era sim uma mãe solitária, mas uma mãe amada por Deus. E finalizando, irmãos, uma mulher, uma mãe, que não tem nenhum nome revelado na Bíblia. A mulher sírio-fenícia. A mulher que vivia numa cidade que não era fora de Israel. Era de um outro país chamado ali a Fenícia, entre a Síria e a Fenícia, por isso que ela é conhecida como mulher sírio-fenícia. E a Bíblia diz que ela foi uma mulher de muita fé. Em Mateus 15, 21 a 28 diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente sempre se assusta. Nossa, Jesus foi grosseiro. Jesus não foi grosseiro. Porque a Bíblia fala que Jesus veio primeiro para os seus não os receberam, né? E aí a salvação veio a toda a humanidade. Já estava profetizado que isso aconteceria. E a cultura do povo judeu, naquela época, era que eles já chamavam, quem não era judeu, era um apelido pejorativo que o povo judeu usava, tratava ele como cachorros. E Jesus, na verdade, testa aquela mulher. Testa para ver se ela teria a humildade. Se realmente ela queria e o quanto ela queria ter aquele encontro com Jesus. E quando Jesus se refere ao povo dela como cachorrinhos, ela falou: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus olhou o tamanho da fé daquela mulher e curou a sua filha. Queridos, uma mãe que não se importa com a indiferença, não se importou com a indiferença do próprio Jesus e seus discípulos. Uma mãe que não se importou em se humilhar diante de uma multidão. Mas ela amou tanto a sua filha, que ela se sujeitou. Irmãos, quantas mães se sujeitam a tanta humilhação, a tanto sofrimento, por amor dos seus filhos.
Você abre o jornal e você vê mães que apanham dos seus maridos. Mães que se sujeitam a viver com homens rudes, grosseiros, por amor aos seus filhos, para que seus filhos não sejam filhos de pais separados. Mães que se humilham porque amam seus filhos. Esse amor, queridos, esse amor vem de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus é um amor que não espera nada, que não espera nada em troca. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O amor mais parecido com Deus é o amor das mães. Um filho pode se tornar marginal, pode estar num presídio. A mãe é a única que vai visitar. Para ela sempre vai ser o menino dela, a menina dela. Queridos, que essas mães possam inspirar as nossas vidas. E que você possa olhar para sua mãe e guardar no seu coração toda a demonstração de amor que ela tem oferecido para você. Valorize a sua mãe. Aproveite cada minuto que você tem ela ao seu lado. Porque ela é um dom de Deus. Ela é um presente de Deus. Que Deus nos abençoe.